O filme foi muito bem recebido desde a primeira sessão que ele passou. Ele ganhou o prêmio do júri no final do festival. Ele tem sido comercializado em dezenas de países. Ele chegou no Brasil com muita força por causa da exposição gigante que ele teve em Cannes. Então, sim, Cannes é assustador porque um filme pode ser destruído logo após, subindo os créditos ainda. Eu já vi isso até como jornalista muitas vezes. Mas um filme também pode ser o nascimento de um belo filme e o mundo perceber isso e já traduzir isso em críticas incrivelmente positivas, em zoom, 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 que em inglês se chama buzz, né? E com Aquarius e com Bacurau eu tive muita sorte de os filmes serem muito bem recebidos, né? Normalmente acontece de equipes de cinema chegarem em lugares assim e transformarem de uma forma não muito positiva, porque é um pouco predatório, às vezes não há uma preocupação muito grande em respeitar o cotidiano das pessoas. As pessoas, enfim, se aproveitam da hospitalidade, né, e da abertura que os anfitriões têm, né? Isso vem mudando, porque acho que é uma questão de como o cinema brasileiro vem se comportando, né? Existia uma aura de superioridade do artista, não sei o que, sabe? E hoje em dia eu acho que tem uma coisa mais horizontal, uma relação mais horizontal e de respeito, né? A própria autoestima, né, das pessoas mudou muito. Não tem muito uma sensação de subalternidade como era décadas atrás. E no nosso caso foi uma preocupação minha, de Kleber, de Emily, de conversar sempre com a equipe e deixar isso, transformar isso num mandamento mesmo da produção, sabe? De muito cuidado com as pessoas e respeito e... Enfim, e aí no final das contas, quando você estabelece essa relação de respeito, outras coisas boas surgem disso, né? E a gente ficou muito amigo, muito próximo, são pessoas incríveis, né? A gente teve sorte também porque as pessoas queriam a gente lá, né? As pessoas nos receberam de forma muito afetuosa e feliz, né? E, enfim, aí tem essa coisa contemporânea das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook, e a gente não perdeu contato. Enfim, hoje chegou uma pergunta de uma moradora de Parelhas, diretamente no meu WhatsApp. Juliana, o que são aquelas pílulas? E aí, eu estava saindo aqui da apresentação, aí chegou. Foi a senhora que alugou a casa dela para eu ficar lá hospedado. Eu fiquei lá durante um mês na casa dela e a gente conversa de vez em quando. O que é interessante também, porque no dia da exibição em Barra, a gente fez uma exibição na locação, né, que foram quase 3.000 pessoas, e ela teve presente, e ela não foi falar comigo porque ela ficou encabulada, né? E aí depois mandou mensagem se desculpando. Enfim, eu acho que mudou, né? Eu acho que era diferente e hoje a gente consegue ter essa relação boa, né? O filme é sobre uma invasão, né, dentro de uma ideia de filme de gênero, de western, uma invasão violenta, no caso. E quando a gente chegou lá, a gente queria fazer uma colaboração, mas que poderia ser interpretado como uma invasão, porque afinal de contas uma comunidade com 90 pessoas, de repente conviver com mais 150, 200 pessoas para fazer um filme não deixa de ser um tipo de invasão. Você impõe uma mudança de rotina muito radical. E são costumes diferentes, são pessoas diferentes de outros lugares do país, de outros lugares do mundo, inclusive. Mas era de extrema importância que o trabalho fosse muito claro e muito honesto em relação às nossas intenções, né? E uma primeira coisa que é muito curioso perceber logo no início, é como se eles não entendessem por que
a gente teria o interesse de trabalhar lá em Barra. Eles achavam que por que aqui esse lugar tão desinteressante? Então eles começaram a aprender, e já respondendo sua pergunta aqui, o lugar deles não é desinteressante, é um lugar, na verdade, muito interessante. E de fato foi um lugar de difícil acesso e que chegou através de várias pessoas que indicaram, e a gente levou algumas horas para acertar o caminho. E hoje Barra está no mapa, né? Ela está no mapa de uma maneira que inclusive a própria comunidade assumiu e abraçou isso. Eles têm marcas do filme, marcas da passagem do filme que eles estão prontos para oferecer, explorar de alguma maneira, que eu não sei se chega a ser turística, mas as marcas do filme ainda existem lá. E eu acho que ficou uma relação humana muito boa, muito rica, né? Acho que o final das filmagens foi muito duro, muito triste, porque os dois lados estavam muito emotivos no final. E agora, quando a gente chegou, a primeira coisa que eu e Juliana ouvimos saindo do carro foi... eles chegavam e diziam assim: a gente achou que vocês iam esquecer da gente, né? Então, eu acho que há uma apreciação emocional muito forte entre a gente e eles, e que agora foi selada com essa demonstração de respeito, de levar o filme até antes da estreia nacional dele. O interessante é que isso foi dito por um senhor, que foi o senhor que recebeu a gente, o senhor Tadeu. Foi a primeira pessoa que a gente encontrou quando a gente desceu da van na pesquisa de locação. E ele mesmo disse isso, mesmo eu pessoalmente cheguei para ele na época, dizendo que eu voltaria, mesmo com a televisãozinha de 32 polegadas e um DVD player, para exibir o filme para ele lá. Quer dizer, mesmo eu tendo assumido um compromisso, ele ainda tinha esse sentimento de... Mas são pequenas coisas. A gente, por exemplo, estava filmando do lado de fora, ao lado da igreja, e num dia de domingo que iria acontecer uma missa dentro da igreja. E a missa estava atrapalhando a nossa filmagem. Normalmente o que acontece é, enfim, as pessoas irem pedir para o pessoal da missa ficar calado, ou falar mais baixo, ou de alguma forma interferir lá. A gente mudou o que a gente ia filmar para coisas que a gente não ia precisar ter som direto, para poder coexistir lá, né, numa boa. Então, eu acho que são essas pequenas coisas. A gente não usou nosso poderio, porque, enfim, né, a gente chega com aquele circo, aquela quantidade de gente, e automaticamente as pessoas já se sentem subalternas de alguma maneira, mas isso nunca foi uma questão para a gente. E eu acho que isso foi... Eles foram pegos de surpresa, porque é muito interessante. O povoado, ele se sente subalterno de Parelhas, que é o município, né? Ele se sente desassistido, se sente subalternizado, e o próprio pessoal de Parelhas tem esse tratamento, às vezes, não todas as pessoas, mas existe essa... E aí Parelhas em relação, sabe, e o Bacurau é sobre isso também, né? É um tema do filme. Minha mãe é falecida já, mas a minha mãe era uma mulher muito forte, que é uma fonte de inspiração muito grande para mim, como gente, como bússola moral, e eu não sei, é natural. Já nos curtas já tinham mulheres. Eu não sei explicar, porque como observadores vocês talvez tenham mais instrumentos para falar sobre isso, mas o que eu posso dizer é que eu admiro, gosto das mulheres e gosto muito de apresentar personagens que o senso comum não esperaria ver aquilo num filme ou numa narrativa, né? Você vê muito na comunicação em massa, do jornalismo às novelas, aos filmes americanos, aos filmes brasileiros, né? Um tratamento sempre muito nojento, na verdade, de mulheres, né? De apresentar uma personagem pela bunda e subir pelas costas até chegar no rosto. Um pequeno exemplo, acontece muito.
a ser só um acessório bonitinho para o personagem do homem, e isso não vai acontecer nos meus filmes. Não é nenhuma coisa marcada, cartesiana, simplesmente eu escrevo e simplesmente as mulheres são do jeito que elas são nos filmes. E nunca, jamais, em nenhum momento agora escrevendo com Juliano, isso foi nunca, jamais questionado, simplesmente a gente pensa também igual, parecido, e as mulheres saem fortes. Eu gosto muito de Isa no filme, que é a museóloga, que é a companheira de Domingas. Companheira de Domingas. Eu tenho particular carinho por aquele personagem. O que aconteceu em Bacurau foi que a gente... O que Kleber falou, a gente tentou construir essas pessoas, essa população daquele lugar. Algumas delas são arquétipos clássicos de histórias clássicas, né, da literatura e até do cinema, mas sempre indo num caminho de quebra de expectativa. Um exemplo bom é Lunga, né? A gente está sendo atacado. Estou aqui para pedir ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, Lunga. Mataram 7 de ontem para hoje. Por que vocês estão fazendo isso? Que normalmente seria um homem viril e um Charles Bronson, não sei. E a gente sempre viu Lunga como uma figura que não tinha uma definição muito clara de sexualidade, e era um personagem que a força dele vinha da liberdade que ele tinha. E eu acho que isso é o que é o mais importante. A gente compôs esses personagens sempre indo contra esses estereótipos. E aí eu acho que isso se aplica a essa questão da mulher também, da representação feminina em Bacurau. Mas eu acho que também está em todos os outros personagens, né? Porque você tem Pacote, que é ele está querendo sair da vida de matador, de sei lá o que ele faz. E ele na verdade não gosta dessa história de fazer vídeo para enaltecer a imagem de assassino dele, ou seja, talvez no outro filme ele estaria super, meu vídeo, não vejam meu vídeo. No final ele pergunta para Teresa, será que Lunga não exagerou não esse negócio aqui? E aí Teresa, que alguém poderia achar que ela ia dizer, sim, exagerou, isso é terrível. Não, ela disse, não, exagerou não. Exatamente. Então são coisas que eu acho que fazem parte da vida e que estão no filme, mas talvez não estão em muitos filmes. As referências, elas não podem nunca parar o filme, né? Elas não podem ser referências bibliográficas, como nota de rodapé embaixo da tela. Você está vendo o filme e tem uma nota de rodapé embaixo. Você tem que colocar os óculos para... Não pode nunca ser isso, tem que ser tudo muito fluente, muito orgânico, né? Um pouco como... Por exemplo, os trabalhos acadêmicos, eles têm uma linguagem que me irrita bastante, porque tem que ter citações o tempo todo, e as citações fazem parar o fluxo de pensamento. E é quase como se as citações são o que legitima o trabalho. O que legitima o trabalho. Eu não sou dessa escola. Eu acho que eu nunca conseguiria ser da academia, porque às vezes eu fico querendo, ok, e a sua opinião? E o que é que você acha? Né? Tudo bem que Foucault acha isso, mas o que você acha? Eu sei que é cool citar Foucault, Umberto Eco. Então as citações, elas, na verdade, elas funcionam no roteiro mais para a gente saber que a gente está num território fértil, né? Mas não pode nunca o filme parar para ter uma citação. Tem que ser parte orgânica do filme. O que aconteceu com a gente foi quando a gente escreveu o roteiro, a gente usava essas imagens desses filmes que você enxergou e outros como uma forma de gramática mesmo, de comunicação, né? Entre a gente. Vamos filmar como o John McTiernan fez aquela cena lá do Duro de Matar, enfim, o caminhão vem por aqui, a câmera fica nessa posição. Muito mais lembrando bons momentos, né, e cenas boas que tinham total relação com o que a gente queria dizer naquela cena.
É muito mais por aí. É mais uma forma da gente se comunicar. A gente está escrevendo uma cena, aí, certo, onde é que a câmera estaria? Aí Cléber dizia, não, pô, lembra aquela cena daquele filme? A câmera vem aqui, o personagem passa da esquerda para a direita, e a câmera sobe, e aí mostra os outros personagens lá atrás, pronto. É mais nesse sentido. E aí, assim, eu acho que funciona o uso de referência. Mas não é decalcado. Não é decalcado. Não é que no set não está com o telefone olhando. Não, é mais para a direita. Não é assim. É mais uma coisa da cabeça. Assim. Para ajudar no entendimento, né? E além disso, às vezes a gente escreve uma cena que aconteceu no caso específico, que é verdade. Toda vez eu digo, eu juro que é verdade. Tem um filme muito a presença de Traga a Minha Cabeça, de Alfredo Garcia, de Sam Peckinpah. Metade do filme ele está dentro de um carro com a cabeça de um cara, de Alfredo Garcia, no banco do passageiro, e ele está dirigindo e conversando com essa cabeça, né? É um filme sensacional. E a gente escreveu um momento de pacote levando os dois corpos de Flávio Maciel até o esconderijo de Lunga, do seu bando. A gente escreveu, a gente não falou desse filme, mas quando a gente estava na montagem, Alfredo Garcia, olha aí. As pessoas, e isso está no filme, principalmente na parte final, tem dois planos que eu gosto muito da comunidade, né? Que são as pessoas paradas, olhando. Tem dois planos bem fortes disso. É uma coleção muito boa de gente, assim, branco, preto, meio indígena, roupas coloridas, roupa branca, preta. E eles estão perfeitos, né? Assim, eles estão completamente dentro. Poderiam estar todos perfeitos em um, meio que pensando que está faltando manteiga em casa e tem que... Não, estão todos perfeitos, assim, estão todos... E isso foi trabalhado, né, durante um tempo. Estava todo mundo muito dentro da situação. Eu acho que as situações humanas, o meu palpite é que as situações humanas do filme são muito claras, né? Você não tem que pedir muito, você não tem que fazer pedidos absurdos para as pessoas. As situações, elas são claras. Por exemplo, o violeiro vai receber os sudestinos e ele está meio sarcástico com aqueles dois visitantes. E os dois visitantes estão sarcásticos. Ele está tirando a maior onda. Ele está tirando a onda. E aí o filme vira um musical, na linguagem, inclusive, porque tem um traveling de trilho que mostra os pés dele e acompanha ele de lado. E aí entram os figurantes atrás, rindo. Parece uma cena meio... sei lá, Pequena Loja dos Horrores, uma coisa muito estranha que de repente cai de paraquedas no filme. E o detalhe é que a figuração estava realmente achando engraçada a situação. Essa é a questão. Esqueceram câmera e viveram aquela situação. Eles realmente estavam gostando do que eles estavam vendo, só que eles estavam na câmera, então... mas também teve um outro momento, quando a gente precisava de mais planos de reação. A gente colocava a câmera e dizia assim, vamos rir um pouco agora. E aí eles vinham e eles riam perfeitamente, né? Uma coisa bem de cinema, né? Quase Tinetitá e aí, ação. Era perfeito, assim, eram atores perfeitos, sabe como é? Poderia ficar ruim, né? Poderia ficar um riso meio estranho, meio... Mas tá tudo no filme. Eu não sei, a gente foi muito feliz fazendo esse filme. A gente teve uma equipe muito competente que ficou com essas pessoas no período de preparação antes das filmagens, fazendo diversos exercícios, tendo diversas conversas, mostrando filmes, falando sobre a história. E isso foi fundamental, né? Porque as pessoas já chegaram com uma outra compreensão. Não é como acontece normalmente, você vai fazer um filme, aí liga para algumas pessoas e pede para o produtor de figuração arranjar 50 pessoas mais ou menos com esse perfil para chegar lá. E aí eles descobrem que eles vão fazer na hora. Não foi assim, teve uma preparação.
Acho que assim como a gente preparou o elenco principal, né, com ensaios e não sei o que, todos eles tiveram isso também. Tem então, muitos, faz muita diferença. Tem muito membro da equipe que fala que acho que foi a primeira vez que eles viram preparação e ensaio de figurante. Que isso não existe. Não Mas era fundamental, porque Bacurau é um filme sobre uma comunidade, né? Então essas pessoas têm que estar no mesmo nível das nossas estrelas. De jeito nenhum. Eu acho que o que acontece é que há uma falta de prática do observador brasileiro, do cinema brasileiro, de gênero, porque o cinema brasileiro ele não pratica o gênero com muita frequência, até tem praticado com mais frequência nos últimos anos, por causa da nossa geração, por exemplo. A nossa geração cresceu vendo filmes de gênero. A geração do Cacá Diegues, do Nelson Pereira dos Santos, do Glauber Rocha, eles foram formados humanamente e artisticamente num outro momento do mundo e do cinema. Então o realismo social era muito mais a escola frequente, a escola constante do cinema brasileiro e, claro, a comédia, as chanchadas nos anos 50, a porno chanchada nos anos 70 e na contemporaneidade a comédia, que alguns chamam de comédia da Globo, os filmes de comédia, os filmes, é incrível, me dá um branco de todos eles quando eu penso, e eu respeito eles, eu acho que o cinema brasileiro tem que ter comédia. Mas, então é muito estranho para alguns, a nossa sorte aqui é para muito poucos, na verdade, em relação à grande reação que a gente tem tido a Bacurau. O filme tem pego uma quantidade gigante de gente, mas tem alguns que ainda insistem em afirmar que praticamente não pode fazer isso. E a gente diz, pode fazer isso. Eu posso usar a violência gráfica. Isso também é cinema. Isso também é cinema. Isso é um filme de gênero, é um western, mas aí também ele vira um filme de horror, ele vira um filme de ficção científica, um filme de ação. E termina como de filme suspense, de guerra. Termina como um filme de guerra. E nesse tipo de cinema, pessoas são atingidas, existe uma violência, mas era muito importante que a violência nesse filme fosse feia. Ela não fosse engraçada. Eu não acho que ela é engraçada de jeito nenhum. Quando você vê a cena do casebre de Damiano, você vê o impacto da violência no corpo humano. Aquilo não é bonito. É catártico por causa da narrativa, mas não é bonito. E o que acontece depois na cena não é engraçado. Eles estão querendo entender por que vocês estão fazendo isso. Então, eu estou muito orgulhoso da forma como eu e Juliana a gente tratou a utilização do elemento violência e da brutalidade e do efeito que isso tem sobre as pessoas. Tanto é que acho que o filme ele consegue ter um final muito inusitado, muito estranho, porque ele é emocionalmente satisfatório, você fica tocado, fica até excitado, mas ao mesmo tempo não há uma celebração, não é o final do Retorno do Jedi, onde tem os ursinhos pulando ao redor de uma fogueira, todo mundo brincando e bebendo e dançando. O final do Bacurau é triste, né? É muito triste. Não há um rosto sequer que esteja sorrindo naquele momento. Tem um peso, né? E sobre Pacote, eu acho que aquilo ali é o resumo do que o filme construiu para Pacote. Pacote está cansado dessa vida de violência. Ele está, desde o início, é muito claro. Naquele momento, ele viu uma exacerbação de uma atitude violenta vinda de Lunga, que era uma pessoa que a gente já sabia que ele se afastou. Então isso já está dito pelo filme. Então é normal aquela pergunta sair da boca daquele personagem. Então não é uma questão da gente fazer um meia-culpa ou qualquer coisa desse tipo. É o personagem que disse aquilo. Não sei se eu respondi a pergunta. Importante.